Olá, sexto ano, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, espero que estejam se cuidando e aprendendo bastante. Hoje nós vamos começar o segundo bimestre, né? Felizmente, todas aquelas outras aulas eram relativas ao primeiro bimestre. E hoje nós vamos ter a aula do dia 29 de maio e o assunto vai ser retas e ângulos, ideias associadas a ponto, reta e plano. Eu vou falar mais sobre esses três itens, tá bom? Então, você pode acompanhar a partir da página 66 do seu livro, pega ele aí e vamos passo a passo acompanhando para ver o que tem para hoje. Primeiramente, esse assunto é o da geometria plana. Nele nós vamos ver os axiomas euclidianos, que eles são o ponto, a reta e o plano. Você deve estar se perguntando, axiomas euclidianos? Euclidianos é relativo a Euclides, um matemático grego que estudou o espaço plano, né? Estudou as retas, as formas geométricas no plano. Então a geometria plana é conhecida como geometria euclidiana. Só isso. Axioma já é uma palavra de origem grega, né? É do português, mas é de origem grega, que significa algo muito importante, uma verdade irredutível, é uma verdade que não pode ser negada. A matemática é baseada nesses axiomas. Aliás, a geometria plana é baseada nesses axiomas. Existem vários outros axiomas para vários outros assuntos matemáticos. Vamos se ater a esses três. Primeiramente, o ponto. O ponto, nós usamos letras maiúsculas do alfabeto para representar, igual a esses que estão aparecendo nesse momento na tela. O ponto não tem dimensões, ele é adimensional. Ele não tem espaço para o lado, para frente, para trás, para cima ou para baixo. E por um ponto passam infinitas retas. Ali o ponto E começa a ser cortado por algumas retas, apenas algumas das que podem passar, como a gente viu, infinitos pontos podem passar por uma reta. A reta, a semirreta e o segmento reto. Usamos letras minúsculas para representar a reta. Eu vou mostrar também a semirreta e o segmento reto, mas ele não é tão importante agora. A reta é um segmento infinito em qualquer de suas direções, para a esquerda ou direita. Não tem espessura definida, ou seja, é unidimensional. Diferente do ponto, ela tem dimensão, mas apenas uma. No caso, a dimensão linear. Ela é como a trena ou a régua que você usa. Aqui nós temos exemplo da reta R. Aqui nós temos uma semirreta com origem no ponto A e um segmento reto de pontos A, B. Inicia no A, encerra no B, ou inicia no B, encerra no A. E aqui o plano, né? Aqui nós temos a mesa e temos um espaço plano geométrico representado pela letra alfa. Eles são representados sempre por letras gregas, ali exemplo de algumas, né? Gama, teta e φ. O plano representado está com a letra alfa. O plano se estende indefinidamente, ele não tem fronteiras. E normalmente é representado apenas uma parte dele, uma vez que ele é infinito, não tem como visualizar ele todo. Agora vamos fazer uns exercícios. O exercício 1 na página 69, ele pede para citar exemplos de situações que dão ideia de, letra A, ponto. Uma cidade e um mapa é um exemplo de um ponto. Olha ali, ó. Se você olhar lá no seu livro de geografia, você vai ver o norte do país representado dessa forma. Cada capital é um ponto. Quando você está na sua cidade, você não está em um ponto. Aí um ponto já pode ser outra coisa, pode ser um bairro, sua residência, escola. Então, dê mais exemplos aí no exercício. Na letra B, uma situação que dá a ideia de reta. Um fio esticado. Como você pode ver na imagem, nós vemos vários fios esticados, então todos eles contam como uma reta. E um exemplo de plano, um quadro verde.
né? Desses que já não se usa mais na escola, vocês têm quadro branco. Então aqui nós temos exemplos de ponto, retas, plano. Agora que vocês viram esses conceitos matemáticos, esse exemplo resolvido, eu peço que você vá nas páginas 69 até 71, é pouquinha coisa, não são aquelas listas longas. Vá lá, use o que você viu nessa aula, resolva os exercícios. Eu agradeço a sua participação e até a próxima aula. Olá, turma do sexto ano, tudo bom com vocês? Mais uma vez aqui nossa aula de língua portuguesa, né? E aí nós vamos falar hoje sobre os encontros consonantais. Nós falamos sobre os dígrafos na aula anterior, os consonantais e os vocálicos. Vamos fazer as correções e vamos falar sobre os encontros consonantais. Detalhe, a partir da aula que vem, nós vamos falar já do volume 2, né? Vamos dar sequência. Não vamos ficar mais repetindo esses assuntos. Então vamos dar sequência, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer a nossa correção e vamos entrar no assunto. Vamos lá. Aí está as correções no nosso exercício anterior. Certo, vamos para a próxima. Ok. Vamos para o nosso assunto de hoje, dos encontros consonantais. Chamamos de encontro consonantal a sequência de fonemas, sons consonantais, isto é, sons de consoantes em uma mesma palavra. Na palavra primeiro, por exemplo, há uma sequência de sons de consoantes, o PR, né? Isto é, um encontro consonantal. Os encontros consonantais podem acontecer na mesma sílaba ou em sílabas diferentes. Aí vem aí, ficam na mesma sílaba as letras L e R e uma vogal. Aí vem os exemplos. GL, inglês. Aí, observe lá que na separação de sílabas, o G e o L ficam juntos. Aí vem outro, GR, grama, CL, clara, CR, crânio, FL, flores, FR, frango. Observe que em todos eles os encontros consonantais ficam juntos, eles não se separam. Agora vamos para o próximo ponto. Ficam em sílabas separadas ou diferentes os demais encontros consonantais. Aí vem BS. Aí vem absoluto, ao exemplo. Quando você vai separar, aí sim, nesse caso, o encontro consonantal, ele se separa. O B e o S, na separação, eles não ficam juntos, eles se separam. Certo? Aí vem, ó, o exemplo, ó, absoluto. Então, no caso, eles ficam separados. E nos demais, também a mesma coisa. Observe aí, afta, se separa o F e o T, do FT. O C e o C cedilha, convicção, mesma coisa. Ritmo, também. DV, a mesma coisa. CT também. Então, isso para que você observe. Os que não se separam são esses. E os que se separam são os demais. Então, o que eu quero que você faça? Faça as atividades do livro de atividades, na página 20 e 21. Na próxima aula eu farei as correções e já vamos dar início ao novo conteúdo. Certo, turma? Não esqueça de colocar a data. Certo, turma? Essa é a nossa aula de hoje. Espero que você esteja bem, se cuide. Nós vamos ficando por aqui. Um abraço virtual e até a próxima. Valeu! Olá, sexto ano. Como é que estão vocês? Espero que estejam todos bem, espero que estejam se cuidando, espero que estejam aprendendo bastante. Hoje
Aula de Educação Financeira, aula relativa ao dia 29 de maio. E nesse assunto de hoje, nós vamos ver sobre renda pessoal, boas atitudes diárias e especificamente a reserva financeira. Não sei se vocês lembram da reserva financeira, eu falei na última aula. Na verdade, eu falei de 5 itens e a aula foi o primeiro dos itens. E hoje vamos falar somente dela. Desses 5 bons hábitos, que nós listamos na última aula, a gente vai ver aqui: reserva financeira, tempo, diferenciar entre básico e supérfluo, planejamento financeiro com a base e definir metas. Não vou falar dos 4 últimos, apenas do primeiro. Vamos destrinchar um pouquinho mais o que é reserva financeira. Então, assim, uma das melhores atitudes para se ter com dinheiro é sempre deixar uma parcela do orçamento destinada a isso, a ser essa reserva. E não devemos pensar nisso como uma sobra, como que sobra vai para lá. Não, você tem que ter esse compromisso com você mesmo, você tem que ter uma renda específica para ir para essa reserva. E as pessoas às vezes pensam que reserva é apenas dinheiro, mas não, nós temos outras formas de termos reservas que funcionam de médio a longo prazo. Eu listei algumas aqui, das que eu acho principais. Títulos da dívida pública. Os títulos da dívida pública são valores que você compra para financiar obras do governo. Você está financiando uma empresa que é o Brasil. Há alguns estados que também vendem títulos, como o estado de São Paulo, Rio Grande do Sul, vários estados brasileiros. O título mais confiável é o da União, é o do Brasil. Esses títulos rendem mais que a poupança e ele está disponível para qualquer cidadão que possa investir. Então, você pode dar uma pesquisada a respeito disso, procurar saber como adquirir títulos como esses e descobrir o quanto vai render. Existe um período lá de carência onde você não pode mexer nele, mas no fim você vai ter uma rentabilidade boa. A outra forma de poupar são compras de ações na Bolsa de Valores. Acho que vocês já ouviram falar em pregões. O que acontece? Algumas empresas, para captar recursos, colocam ações disponíveis no mercado, numa bolsa. Pessoas, normalmente investidores, compram ações desse tipo. Alguns fazem determinadas operações imaginando que possa haver um valor reduzido lá na frente daquela ação, então ele vende antes que baixe. Alguns compram barato porque esperam que aqueles valores das ações vá subir. Então eles compram barato, espera passar um período, o valor sobe, eles vendem as ações. Então é um mercado muito volátil, um tanto quanto arriscado, já não é tão bom quanto um título da dívida pública ou mesmo poupança com relação à segurança, mas pode ser muito rentável se o investidor for bem habilidoso o suficiente. Então você pode também pesquisar a respeito disso, de compra de ações de empresas na bolsa. E por último, imóveis. Os imóveis, eles são um bem que normalmente se valorizam, em qualquer lugar do mundo, exceto em determinadas épocas. Em 2008, a economia americana foi mal por conta da bolha imobiliária. Os investimentos eram altos demais, o rendimento estava baixo, os investidores não receberam aquilo que esperavam receber, começaram a vender suas ações, o preço despencou, porque quando você põe um produto demais à venda, o preço baixa e a economia americana entrou em recessão. Mas é um caso isolado. No Brasil hoje, se você puder investir em imóveis, comprar terrenos, casas para aluguel ou mesmo para esperar a valorização de determinados locais, às vezes você compra um terreno ou uma casa num bairro que hoje tem pouca estrutura. Depois esse bairro ganha certa estrutura, ganha um pouco de notabilidade e os valores dos imóveis naquela região sobem. Então é um bom investimento. Converse com seus pais a respeito desses 3 tipos de investimento. Pelo menos um, eu acredito que ele vai saber lhe explicar. E se ele não puder explicar os outros, pesquisa lá. Já vai se preparando, pode ser o seu futuro. Gente, para concluir, a verdade é que a gente tem que saber como aplicar o dinheiro, É essencial para poder garantir o crescimento do patrimônio.
Por isso você deve se tornar um investidor consciente. Você tem que compreender naquilo que você está investindo. Então, estude. E por último, se você aprender a poupar, o primeiro passo é descobrir como investir o dinheiro de forma que você conheça e domine. Se você não conseguir conhecer bem o que são os títulos, o que são ações na bolsa, então não tenta se aventurar. Então pense bem a respeito disso. Não vou passar a tarefa por hoje, vou passar no fim desse assunto. Eu ainda vou falar dos outros itens que eu listei. Eu espero que você tenha aprendido bastante. Agradeço sua participação e até a próxima aula.